Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que os olhos do coração sejam abertos agora. Deus, que o Senhor possa trazer por meio do seu Santo Espírito, Pai, um entendimento, clareza e também paixão pelo Senhor, paixão pelo seu reino, paixão, Pai, realmente comprometimento com a sua casa, Senhor. Tua palavra diz lá em Ageu que o Senhor, ó Deus, reteve a bênção para o seu povo, porque, Senhor, eles estavam morando em casas boas e a casa do Senhor estava esquecida. Ó Deus, em nome de Jesus, nos livra da miséria espiritual, nos livra, Pai, de sonhos pequenos, nos livra, Pai, de reter aquilo que devemos dar. Ó Deus, a Tua palavra fala que aquele que retém o que deveria dar, cai na pobreza. Ó Deus, são escolhas, não é a maldição do Senhor sobre o seu povo, sobre as pessoas, são escolhas, Pai. E ó Deus, que cada um aqui possa escolher, abençoar, dar, porque é mais abençoado, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Ó Deus, eu te peço que essa juventude seja próspera, próspera em contentamento, em alegria, próspera no coração, ó Deus, e próspera também nos seus recursos financeiros. Ó Deus, quando esses jovens pararem para trabalhar, ó Deus, para buscar, ó Deus, sustento para as suas vidas, para os sonhos que o Senhor tem colocado no coração deles, de formar uma família abençoada, de ser relevante no ministério, ó Deus, de ter o seu meio de condução, de ter sua moradia, ó Deus, quando, Pai, houver dedicação na formação, ó Deus, em nome de Jesus, que não seja somente o braço dos seus filhos trabalhando, mas seja a força do Senhor impulsionando os braços desses jovens, em nome de Jesus. Deus, que eles possam conquistar muito, ó Deus, que eles possam, Pai, por meio daquilo que o Senhor dá para eles, ó Deus, avançar, prosperar, conquistar, viver do melhor do Senhor, como diz a Tua palavra, Pai, se formos fiéis ao Senhor, comeremos o melhor dessa terra. Ó Deus, que o Senhor encontre fidelidade no meio do seu povo hoje. Ó Deus, que seja, Pai, a Tua palavra no coração de cada um, que seja o Teu Espírito movendo, que seja, Pai, o Senhor falando. Senhor, que haja uma entrega genuína, Pai, que haja coração próspero nessa noite, nesse lugar. É o Teu Espírito Santo que convence, Senhor. Ó Deus, e que cada um seja livre agora na sua mente, em nome de Jesus, no seu coração, para viver o melhor do Senhor. Ó Deus, nos livra de sermos a juventude vazia, de eventos, de barulho, de aparência, Pai, de que somos realmente alucinados com o Senhor, enquanto o nosso coração está longe de Ti. Ó Deus, encontra integridade completa de nosso meio, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que cada jovem dessa cidade seja conquistado pelo Senhor. Ó Deus, nos dá, Pai, um coração, Pai, que vai receber para cuidar a juventude, os milhares dessa cidade, Pai, em nome de Jesus, em cada lugar, em cada ambiente, para a sua glória. Eu oro, Pai, confiando no Senhor, nós entregamos o nosso coração diante de Ti, e que o Senhor tenha toda a liberdade para falar com cada filho Teu nessa noite. Deus, nós também abrimos o nosso coração para receber Tua palavra. Venha com liberdade, Senhor, transforma a nossa vida. Venha, Espírito Santo de Deus, repreenda toda distração, tudo que vem contra aquilo que o Senhor quer trazer agora. Venha, Espírito Santo de Deus, oramos em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar. Então coloca aí o seu coração diante de Deus, na satisfação, na alegria, na abundância. Converse com o Espírito Santo de Deus, e ao final eu vou perguntar para você, que Deus falou com você, a gente vai ter oportunidade de se comprometer com esse sonho. Amém ou não amém? Estamos juntos ou não? Aqui também eu me sinto às vezes na sala de casa, a gente tem que resolver algumas coisas, tá? Então hoje a gente resolveu um assunto aqui importante, tá bom? Que seu coração esteja em paz e bem diante de Deus agora também, e aqui em família, na família Leve também, na nossa igreja. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dos dias mais, na verdade, nós estamos celebrando um dos dias mais celebrados na fé cristã ao redor do mundo. Amanhã é chamado dia de
Pentecostes, que são 50 dias após a Páscoa. Você que talvez já tenha ouvido falar sobre isso, fala-se sobre dia de Pentecostes na fé cristã católica, fé cristã protestante evangélica. Ao redor do mundo essa data é comemorada. E nós, o que é celebrado nesse dia? Tem gente que celebra sem saber o porquê, tem gente que celebra por religiosidade, mas o que isso quer dizer? O dia de Pentecostes é comemorada a descida do Espírito Santo, lá no cenáculo do templo, estavam 120 reunidos no mesmo lugar. Jesus falou para os seus discípulos: vão para lá, esperem lá, até que do alto sejam revestidos de poder. E quando o Espírito vier, vocês serão testemunhas, vocês vão receber esse poder para testemunhar em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Essa promessa foi cumprida. O Espírito Santo de Deus veio sobre os discípulos. Eles testemunharam em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, aos confins da terra, e por isso essa palavra de transformação, de fé, de salvação, alcançou a minha e a sua vida aqui, no chamado Novo Continente também, e também 2000 anos depois. E nós estamos aqui como igreja, como família cristã, também por causa do cumprimento dessa palavra. Interessante também que o dia de Pentecostes também era comemorado como a festa da colheita. O que era isso? Era o dia que o povo de Israel comemorava, o dia que receberam das mãos de Moisés a lei para o povo judeu. E depois, quando Jesus vem, ele morre numa sexta-feira, ele ressuscita ao terceiro dia, no domingo, e depois ele fica 40 dias andando, aparece aos discípulos de diversas formas, em vários lugares diferentes. Lá em 1 Coríntios 15 chega a falar que ele, em determinado momento, apareceu a 500 pessoas ao mesmo tempo, e depois desses 40 dias, ele dá essa palavra para que o povo esperasse o Espírito Santo. E depois de 7 dias, então 3 dias, mais 40, mais 7, você que é bom de geografia, deu 50 dias. E aí 50 dias depois, dia de Pentecostes, todo mundo no cenáculo do templo, e eles então recebem como língua de fogo, está lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo, como um forte barulho, um vento impetuoso. De repente, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Partos, medos, elamitas, pessoas de todas as partes da Capadócia, da Grécia, estavam reunidos, e eles então começam a ouvir os discípulos falando na sua própria língua. E eles então, alguns falam que eles estavam bêbados, outros falam que de fato havia algo diferente na vida deles. E Pedro então se levanta e ele começa a pregar, e ele fala do plano de Deus para a humanidade, e ele vai falando como Deus agiu desde lá dos patriarcas, dos profetas, e chega até os tempos de Jesus, fala que Jesus foi morto, que ele ressuscitou, e que ele prometeu que o Espírito Santo viria lá em Joel, e o Espírito Santo veio. E então, depois dessa pregação, quase 3.000 pessoas se rendem a Cristo e são batizadas. E ao final de Atos 2, a gente tem aqui, a partir do versículo, eu vou ler aqui 43, 46 e 47. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia. O mover do Espírito também foi que, ao serem cheios do Espírito Santo, eles começam a esperar a volta de Cristo. A volta, a segunda vinda de Cristo, que foi a aula dessa semana do Fundamentos. Quem está fazendo Fundamentos aí, gente? Você que não faz, é um curso de teologia aplicado para a vida, você pode fazer parte. Fala das 11 doutrinas básicas da fé cristã, uma delas é a segunda vinda de Cristo. E como isso muda o seu modo de viver. Então, ao esperar a vinda de Cristo, como eles passaram a viver? Desprendidos. O reino de Deus é mais importante do que o reino desse mundo. Então eles começavam a vender o que tinham em excesso, a segunda propriedade, outro pedaço de terra,
E o que tinha, eles passavam na verdade, potencializar o que tinha, para que todos fossem supridos. Eles entregavam tudo aos pés dos apóstolos. E aconteceu um avivamento. Algo começou a acontecer. Aqui também é conhecido como o começo da igreja. Então nós celebramos, é esse dia que nós estamos celebrando hoje. Nós estamos celebrando o Espírito Santo. Atos 29, porque Atos 28 termina, mas termina como se não tivesse acabado, como se tivesse uma continuação, porque outros discípulos viriam, e essa história ainda não terminou, como está escrito lá em Hebreus 11, depois de fechar a galeria dos heróis da fé, ainda há uma nuvem de testemunhas que estão diante de Deus, que estão olhando para nós e com aquela expectativa do que a gente vai viver com o Espírito Santo que foi enviado para nós, que eles não tiveram. Então essa é a oportunidade que nós temos diante de nós. Agora é interessante que quando menciona aqui sobre os cristãos, sobre os apóstolos, tem algo interessante aqui, que eles caíam na simpatia de todo o povo. Eu não sei se acontece isso com você hoje, você lá na sua faculdade, e você cai na simpatia do povo, porque você é crente. Acontece isso lá na sua faculdade? As pessoas começam a procurar você, as pessoas começam a buscar algo em você, porque você anda com Jesus. Tem perseguição? Tem. Mas também tem uma revolução, as pessoas estão sendo atraídas para Cristo. E quando eu olho essa palavra simpatia, o que será que é simpatia? Quando você fala no Brasil simpatia é meio perigoso, né? Simpatia é mandinga, né? Mas, graças a Deus, lá de Salvador, o profeta falou que já está acabando por lá. E está acabando pelo Brasil também, amém? Mas, o que significa essa palavra simpatia? Você já se simpatizou com alguém? Você olhou para ela e gostou de graça. Já aconteceu isso? Isso pula um monte de etapa, pula ou não pula? Você se simpatizou com uma pessoa e você simplesmente, seu coração se abre. Alguém diria que era amor à primeira vista. Alguém já disse, pode ser, não é leve. Quando eu te vi pela primeira vez, meus olhos quase saltaram pelos meus rostos. Não conseguia mais dormir, mais pensar em nada. Foi amor à primeira vista. Simpatia, que simpatia que é essa aqui? Quando eu começo a olhar, eu vou lá do radical do grego, eu encontro a palavra charis. E por isso que outras traduções também falam que eles caíam na graça do povo. E a palavra aqui é charis, graça. E desse termo charis, denomina, pronto, consegui, o Espírito Santo me ajuda, denomina, então, nomeia as igrejas carismáticas. Porque a igreja é cheia de graça, cheia do Espírito Santo, igreja pentecostal. Na verdade, o termo carismático é um pouco mais anterior. Outros também falam igreja pentecostal, mas surge desse termo aqui. E a gente pode buscar na essência, o que significa isso? Qual o efeito do Espírito Santo sobre o povo de Deus que obedece à promessa de Jesus, fica em Jerusalém, são cheios do Espírito Santo? O que começa a acontecer com esse povo? E olha só o que significa a palavra charis, é graça, é aquilo que dá alegria, dá deleite, dá prazer, doçura, aquilo que dá charme. Olha, tem esperança para você, que não tem beleza nenhuma, vai ficar charmoso. Não, aqui só tem gente bonita, né? Óbvio. Charme, amabilidade, graça de discurso. Sabe, não é crente chato. É crente que na verdade ele fala e as pessoas querem ouvir sobre por que ele é feliz, por que ele é gente boa, por que ele é fácil de amar assim, por que eu gosto dele de graça. O que esse cara tem? Também fala da bondade, da misericordiosa pela qual Deus
excedendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição, desperta-as ao exercício da fé, das virtudes cristãs, o que é devido à graça, a condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Fala que é o privilégio da graça, e tem uma palavra muito interessante aqui, que é que ela exerce encantamento. A graça, o efeito do Espírito Santo vai gerar encantamento, você vai encantar as pessoas, você vai elevar, inspirar. Onde você estiver, onde tem um crente, onde tem uma célula, onde tem igreja, onde tem Eleve, onde tem o Espírito Santo, vai cair na graça do povo, o povo vai querer ir lá, vai gostar, vai receber, vai entregar o seu coração para Deus. Eu não sei como aconteceu quando você se entregou a Cristo, não sei como foi a sua experiência com Jesus. Eu tive uma experiência primeiro religiosa, eu nasci no lar cristão, eu cresci lá em casa. Eu não li gibi do Cascão, da Mônica, do Cebolinha, era o gibi da história de Paulo, de Daniel, né? Aí, então quando eu aprendi todas as histórias, eu li todas aquelas historinhas e também todos os EBDs, mas chegou um tempo que a experiência ela era um pouco mais religiosa, era mais por medo. O povo fazia um terrorismo lá para a gente não sair da igreja, mas um dia o medo foi embora. Meu relacionamento com Deus também, que na verdade era muito limitado, então eu fui embora também. E aí quando eu volto, eu começo a ter uma experiência com Deus, Deus me pega lá no meu quarto, Ele me encurrala e eu permito, porque algo que eu não conseguia me defender, veio e eu fui atraído por Ele. Depois eu procuro fazer parte de uma igreja, e eu me lembro que eu era muito crítico, muito cri-cri, e eu olhava e eu botava defeito em tudo. Se eu visse um momento como esse que eu fiz aqui hoje sobre Imagina, eu ia embora correndo. E eu botava defeito em tudo na igreja, tudo que é pregador, tudo que é música, odiava todas as músicas de igreja. E aí teve um dia que quando eu entro, está passando uma música, uma daquelas que eu não gostava, inclusive. Mas havia um ambiente tão poderoso, havia algo tão especial. Meu coração foi sendo tomado de tal forma, que eu comecei a chorar naquele ambiente. Meu coração, eu já não conseguia mais me defender, ou eu não queria mais me defender. Algo novo estava acontecendo e era claro. Sabe quando você tem aquela expectativa assim, parece que aquilo que eu busco há muito tempo está aqui agora. Não é que estava somente naquele momento, mas foi naquele momento que o bobão abriu o coração. Foi naquele momento que Deus veio de forma especial. Foi uma experiência com o Espírito Santo. Foi um efeito da graça sobre a minha vida. Não era simplesmente gostar de uma música, gostar de um lugar, gostar disso ou daquilo. O Espírito Santo de Deus estava falando algo novo, era um relacionamento com Deus que estava começando. Você lembra de quando você se entregou a Jesus? Você lembra de como foi? Você já teve essa experiência com Deus? Quando eu olho esse efeito da graça, eu me lembro disso aqui, dessas experiências com Deus. E todos nós podemos ter essa experiência. E há um limite, gente, há um limite. Não adianta você frequentar lugar e fazer coisa, não adianta você fazer todo o CR, não adianta você simplesmente vir todos alvorados à vitória, e você não encontrar, não buscar, não tiver uma expectativa, de fato, pelo Espírito de Deus, e não se relacionar com Ele, nada de novo vai acontecer. E Deus está te convidando para esse tipo de experiência. Então, qual que é o efeito da graça? A revolução da graça derramada pelo Espírito. O que acontece? Primeiro, atrai a atenção de todas as pessoas para Cristo. Atos 2, 11 e 12. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos falar, ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Tinha gente que queria, tinha gente que criticava, tinha gente que não queria, mas o fato é que todo mundo teve que parar, todo mundo olhou para lá e todo mundo viu anunciar as maravilhas de Deus.
Eles foram atraídos para aquele lugar. Em Atos 4,13, qual foi esse efeito aqui também? Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quem que é revelado aqui, gente? Jesus. Então, peraí, olha para cá. Qual que é o efeito da graça? O que que acontece? Cristo é revelado por meio da sua vida, onde você estiver, o que você faz, o efeito da ação do Espírito Santo sobre a sua vida, aonde você estiver, Jesus vai aparecer lá. Tem muita gente que observa, deseja ter uma experiência com o Espírito Santo, como o Simão o mágico, que queria comprar o poder, para usar o poder do jeito que ele quisesse, porque aí ele seria o cara, entendeu? Aí ele dominaria a praça, aí ele diria como é que as coisas acontecem. Mas o Espírito Santo não pode ser usado por você, ele quer usar a sua vida, e ele tem um propósito maior do que cumprir desejo pequeno, egoísta de gente que quer aparecer. Então, o que Deus quer fazer por meio da minha vida e da sua vida, é que lá naquela aula daquela faculdade, lá no meio daquela torcida daquele time, lá no meio da sua rua, lá naquele bairro onde você cresceu e todo mundo conhece todo mundo, lá no seu trabalho, lá naquela área que você trabalha, aonde você estiver, na sua célula, dentro da igreja ou fora dela, as pessoas vão começar a ver Cristo na sua vida e serão atraídos até você. Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. E não é simplesmente você que vai aparecer, é Jesus que vai aparecer. Vai ter uma diferença. Olha só o que o C.S. Lewis fala. O cristianismo, se for falso, se for fake, se for faz de conta, não tem valor. Mas se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. Ou seja, vida cristã é vida cheia do Espírito Santo, é vida entregue completamente a Deus, é uma vida que vai fazer diferença, sim. Vai ter algo diferente aí na sua vida. Tem algo diferente aí na sua vida? Tem ou não tem? Tem que ter. Segundo, provoca as mudanças necessárias no comportamento. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Não era ouvindo, não era estando simplesmente juntos, eles seguiam o que os apóstolos falavam, vivendo em amor cristão, ou seja, amor segundo de Cristo, partindo o pão e fazendo orações. Atos 2:42, santificação, mudanças no comportamento, atrai todas as pessoas a Cristo, inclusive a mim mesmo, Gente, CR só funciona, santificação, mudança de comportamento só funciona, e na verdade se não for desse jeito não é CR, é outra coisa, só funciona se de fato for santificação de dentro para fora. Sabe aquele cara que está tentando ser crente assim, ó? Ele está andando na rua, sabe aquela olhada que ele dá assim, ó? Sabe aquela cabeça que só pensa no que não presta? Ele quer mudar, ele fica assim, não vou fazer. Simplesmente ficar falando, não posso. Simplesmente tentar seguir uma regra não vai dar em nada. Ou se você conseguiu alguma coisa, você vai achar que você é melhor do que os outros porque você conseguiu alguma coisa. Então, o Espírito Santo ele tem o poder de convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E não é simplesmente você não querer fazer. Na verdade, você tem vontade de fazer o que não presta, porque sua carne nunca melhora. Mas você experimentou da presença de Deus, do Espírito Santo.
Ele entrou na sua vida. Você deixou de ser aquela mesma pessoa que era. Você teve comunhão com a pessoa dele. Isso foi tão forte, foi tão profundo, foi tão poderoso, foi algo tão consistente que você não troca isso por qualquer coisa. E você não acha nada melhor do que isso. Porque você está completamente atraído, envolvido pela presença do Espírito Santo. Tem muita gente que crê na presença do Espírito Santo apenas como carisma, apenas como efeito, apenas como barulho. Mas é mais do que carisma, é carisma e caráter. Porque tem também, quando ele faz do jeito que ele quer e pronto. Línguas, jeito esquisito que for para nós, mas que é algo gostoso que o Espírito Santo de Deus faz, e ele não impõe sobre você, você permite que ele te conduza, a manifestação dos dons do Espírito. É algo poderoso, é algo que nós podemos viver, mas isso também vai provocar uma mudança profunda na sua vida. Porque Paulo, ao falar sobre as profecias, ele fala, na verdade Jesus, ao falar sobre falsos profetas, ele fala para a gente observar que fruto que a árvore está dando. E ver se faz sentido. Então tem gente que está querendo pregar lá no meio da faculdade, o povo está olhando dando risada. Esse cara aí. Boca suja, fanfarrão. Vem me falar de Jesus. Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Já viu gente falar isso? Eu prefiro continuar minha vida do jeito que está aqui, porque dá licença. Por quê? Porque não condiz. Agora quem é cheio do Espírito Santo de verdade, a sua vida muda. Algo novo acontece. Deus te leva para uma outra experiência. Você começa a viver de fato algo novo. Seu comportamento muda. E a palavra de Deus fala aqui, por exemplo, algumas coisas que acontecem quando eu começo a andar com o Espírito Santo. Ousadia para testemunhar sua fé. Você é tímido, tem vergonha até de falar, você fala baixinho, não olha para o olho das pessoas. Você tem vergonha da sua própria história. Jesus restaura a sua identidade, Jesus restaura o seu propósito de vida. Daqui a pouco você está igual Pedro e João, as pessoas estão olhando, vendo que a gente sem instrução, vendo que a gente simples, vendo que a gente comum, mas está dizendo, esses caras andaram com Jesus. Porque falavam com autoridade, falavam como Jesus falava, eles tinham a referência próxima. Algo novo começa a acontecer, ousadia, coragem para encarar desafios. O leão finalmente de Judá ruge por meio de você, e você para de desistir diante dos desafios, e você prevalece até do outro lado, amém, gente? Perseverança diante dos obstáculos, capacitação para resolver os problemas, dedicação para servir a Deus e as pessoas, aonde você estiver, você começa a servir, você ama as pessoas à sua volta, santificação e resistência diante da tentação e na luta contra o pecado, mais amor nos relacionamentos, adoração como estilo de vida, honrando a Deus em tudo aonde estiver. Sabe por que eu não troco a experiência com o Espírito Santo de Deus com nada, por nada? Porque Ele me livra de ser mais um pornográfico nesse mundo. Porque Ele me livra de ser mais um medroso, egocêntrico, egoísta, trabalhando por sonhos pequenos, achando que é alguma coisa, enquanto tem um buraco lá dentro. Igual o Luizinho pregou aqui semana passada. Homem de ferro, que constrói, aperfeiçoa a sua armadura por fora, mas não tem coragem de lidar com as imperfeições que estão lá dentro. Me livra de ser alguém com máscara, com armadura, e me liberta para que eu seja eu mesmo, e eu posso andar sem a sensação de estar fugindo, de estar escondendo, de fingir alguma coisa que eu não sou, porque eu já fui aceito por Deus, porque Ele me ama do jeito que eu sou, porque Ele sabe dos meus problemas, das minhas imperfeições, mas Ele está fazendo uma grande obra na minha vida, e Ele vai completar até o dia do Senhor. Ele me livra de viver uma experiência, por exemplo, estava refletindo, um dos cinturões que vai ser disputado hoje, o Anthony Johnson contra o Cormier, é um cinturão que vagou no UFC, o cara que é melhor que todo mundo, indiscutivelmente, em atividade, ele tem a melhor performance de um lutador no UFC, ele ganhou de todo mundo, só perdeu para ele mesmo, para cocaína, para maconha.
e depois de acidentar-se com um carro, uma mulher grávida ficou sem socorro, ele fugiu carregando dinheiro e drogas do carro. Então, por causa desse processo, ele teve que abrir mão do cinturão, e o cinturão dele vai estar em disputa hoje. Eu amo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo me ajuda a vencer minhas principais lutas sem que eu perca para mim mesmo. O meu cinturão não vai ficar vagando por aí não. Por quê? Porque eu sou bom? Não, por causa dele, por causa do que ele fez. Porque ele me ajuda, me aconselha, me ensina, ele frutifica por meio da minha vida, ele me usa, ele me livra de ser um bobo vivendo para mim mesmo, ele me ajuda, ele me livra de ser um pornográfico, um adúltero, e ele me ajuda a amar, ele me ajuda a olhar para os lugares certos e ver nas pessoas o valor que elas têm. Ele me livra de fazer bobeira quando eu estou cansado na minha casa, sentado, buscando simplesmente alguma coisa que me descanse. Ele está lá comigo também. Ele me livra de 5 minutos de bobeira também. Ele me ajuda. Mudanças no comportamento. Terceiro, conecta as pessoas para um propósito divino. Atos 2:41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Havia um grupo, ninguém vai sozinho. Todo efeito do Espírito Santo vai considerar o efeito coletivo, tá bom? Você que quer viver sozinho, só sozinho no seu quarto, achando que só lá que tem o Espírito Santo, e você acha que todo mundo, e não tem nada a ver, e você está buscando somente a unção mais forte, mas desprezando a igreja, criticando todo mundo, não tem nada a ver. Assim, deixa eu abrir meu coração aqui, posso? O efeito do Espírito Santo é muito mais do que você colocar um monte de post com Xuxa, chapação e aqueles negócios lá. Pode, tudo bem. Não estou dizendo que você não pode fazer isso. Eu estou dizendo que, na verdade, Deus, por meio do seu Santo Espírito, Ele vai conectar mais as pessoas. Ele vai trazer mais gente para fazer parte disso. Ele vai conectar pessoas que têm a ver com o propósito dele para a sua vida. Vai gerar mudança no seu comportamento. Vai atrair as pessoas a Cristo. Vai ser algo que vai transformar uma revolução social, uma revolução espiritual aonde você estiver. Não é um barulho que a gente fala que tem, simplesmente. É mais, é um barulho com efeitos extraordinários na vida das pessoas. Tem barulho, amém? É de repente, a gente não controla. A gente pode se renovar constantemente nele. E esse efeito continua acontecendo e cada vez mais forte. E o propósito de Deus vai sendo estabelecido na sua vida onde você estiver. Então, o Espírito Santo de Deus, ele determina as minhas conexões. Eles se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Aquelas pessoas não faziam parte daquela comunidade de fé. Eles não estavam vivendo o que os apóstolos estavam vivendo. Eles não tinham andado, talvez, com Jesus como aqueles discípulos tiveram todos aqueles anos com Jesus, aqueles 3 anos. Mas depois eles puderam se juntar e participar da mesma coisa. E ali Deus começa a trazer pessoas como Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que é um diácono, que é um servo, e ali Ananias, que vai ajudar Paulo a chegar, e Paulo chega também, e se torna um homem extraordinário na presença de Deus, porque eles são conectados com outras pessoas que vão ajudá-los a alcançar algo extraordinário em Deus. Amém? Que as suas amizades sejam formadas pelo Espírito Santo de Deus. Que o seu namoro seja uma conexão do Espírito Santo. Aí vai ser quente de verdade, tá? Vai ser alta temperatura. É uma conexão espiritual. A maior afinidade que você pode ter com uma pessoa é espiritual. Eu sou amigo de quem eu oro junto. E a afinidade espiritual, ela vai direcionar todas as outras afinidades que eu posso ter com alguém, inclusive sexual. Você, quando fala essa palavra, né, já vem aqueles negócios na mente. Meu Deus do céu. Então, isso ele vai aperfeiçoar de acordo com o propósito de Deus. Você vai construir junto de acordo com a vontade de Deus. E vai fazer todo sentido.
Também Deus vai te conectar com pessoas que vai fazer grandes coisas junto com você. Ideias, sonhos que vão nascer. Quarto, ele transpõe as barreiras da cultura. Atos 2,6, quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Eu sei que aqui eles estavam orando em línguas. Eu sei que aqui havia uma manifestação sobrenatural. Mas eu gosto muito quando fala assim que as outras pessoas entendiam na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Você que é crente, você que é seguidor de Jesus, você que tem andado com Deus, as pessoas estão entendendo nas línguas delas o que você, como seguidor de Jesus, quer dizer? Ou será que para aquelas pessoas a gente é uma incógnita? É o povo doido da Crentolândia. É o povo que tem um idioma à parte, ou a gente consegue se conectar. E eu vou além também, não é simplesmente uma questão dessa conexão para ganhar as pessoas para Cristo, também tem essa ênfase mais forte. Mas quando eu penso em conexões e transpor as barreiras da cultura, às vezes o estrangeiro mais distante da sua vida é o seu vizinho. Já percebeu isso? A tecnologia, ela aproximou os de longe e afastou os de perto. Esses dias eu estava conversando sobre um vídeo do Friends, se fosse o Friends hoje, como é que seria? Aí mostra uma mesinha de um café tipo Starbucks, aí todo mundo sentado, com a barbinha, um oclinho, toquinha, todo mundo hipster. Aí eles sentam na mesa, cada um com seu smartphone. Sabe? Aí eles pegam e começam. Aí daqui a pouco vem aquelas risadinhas de sitcom. E eles continuam digitando. Todo mundo sentado ao redor da mesa, friends, amigos, com o dedinho no celular, e mais nada acontece. Meu Deus do céu. Então, o que nós podemos viver é que as conexões de fato podem acontecer por meio da sua vida, quando você é cheio do Espírito Santo. São conexões que transpõem a barreira da cultura. São conexões que vão exceder, que vão extrapolar os limites daquela pessoa que, não, esse não gosta de igreja, esse não gosta de evangélico, esse não curte esse negócio, esse aqui não dá para falar com ele, porque ele não quer saber, não entende, não sei lá, não se interessa. Não, vai transpor. E ele vai começar a entender que Deus é amor, que Deus é graça, que Ele alcançou a sua vida, Deus te transformou, Deus colocou você em propósitos mais altos, a sua vida faz sentido, Ele vai ser atraído até você, e você vai poder compartilhar a sua fé, a vida sendo transbordada por meio da sua vida, a alegria de Deus plena por meio de você, e você então essa linguagem, a linguagem do amor, a linguagem da confiança, a linguagem da esperança, a linguagem da fé, que faz sentido, é uma linguagem universal, todos vão entender. Por isso que um dia uma galera da Leve Resgate saiu daqui, foi para o estacionamento do hipermercado, encontrou 6 chineses e por meio de uma linguagem de mímica mais Google Translate, eles vieram até aqui e aceitaram Jesus. Porque transpõe uma linguagem, se é mandarim, inglês, ou se você fala, você entende ou você não entende. Porque é uma conexão, a linguagem se chama amor, se chama graça, se chama Jesus convidando você para viver algo maior. E eu pergunto a você, como é que você pode viver essa plenitude do Espírito? Como é que você pode viver o que Deus tem para a sua vida? Como é que você pode viver 100%? A palavra de Deus fala sobre as sementes que caíram à beira do caminho, caiu na pedra, depois é que germinou. Depois Jesus fala que uma semente que germina, uma planta que cresce, uma vida que nasce de novo, é isso que ele está dizendo, ela pode dar a 30, 60 ou a 100 por 1, e tem gente que contenta em ser um crente a 30 por 1, tem um crente que contenta, não, tá bom, aceitei Jesus, não sou mais um pecador perdido, sou um pecador perdoado agora eu vou lá na PIB, é super legal, é leve, juventude, igreja, campus, maravilhoso, a gente está sempre junto, mas eu paraliso num determinado ponto. Tem gente que acha que vida cristã é só não pecar.
Deixa eu te falar uma coisa, é muito mais do que só não pecar. Nós podemos escrever uma nova história para esta cidade em Cristo Jesus. Nós podemos viver algo extraordinário em Deus. Então, como que eu posso viver esse extraordinário, essa plenitude do Espírito, essa vida de Deus transbordante? Olha só, busque a sua restauração em Jesus. Marcos 16, 7. Agora vão e deem esse recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês verão vê-lo, como ele mesmo disse. Ei, olha o que acontece aqui. O anjo aparece, as 3 mulheres que foram até o túmulo. E aí, ele ordena, vai lá, fala para todo mundo, ele está vivo. Fala para os discípulos. Tinha Judas que tinha traído, se enforcado. Tinha Pedro, que tinha traído 3 vezes, que tinha levantado e dito que nunca trairia Jesus. Mas ele trai 3 vezes, depois o galo canta, ele sai, ele chora amargamente, depois Jesus morreu. Agora ele está no silêncio, no vácuo, ele não sabe o que pode acontecer, ele está triste, ele falhou feio. Só que Jesus fala para os discípulos e também a Pedro. Jesus está falando assim, olha, Pedro errou, Pedro está num momento difícil, mas eu estou contando com ele ainda. Ele não saiu dos meus planos. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o jeito que você está aqui agora, Deus não desistiu de você. Ele já te restaurou. A grande questão é se você quer essa restauração dele na sua vida. Jesus não viu Pedro pecador, Jesus não viu Pedro que traiu, Jesus viu Pedro restaurado. Jesus está te vendo restaurado aqui agora. Jesus está te vendo curado. Jesus não está vendo esse pornográfico louco. Jesus não está vendo esse cara que falhou. Jesus não está vendo o egoísta. Jesus não está vendo o mentiroso. Jesus não está vendo quem traiu. Jesus está vendo você, salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, em plena atividade, fazendo parte dos grandes planos que Ele tem para a sua vida. Porque o problema do pecado Ele já resolveu lá na cruz do Calvário. Se você vai ficar com Ele, é uma escolha sua. Mas tem a solução lá. Então busque a sua restauração, porque Jesus está buscando você para te restaurar. Receba essa restauração sobre a sua vida. Então antes deles serem cheios do Espírito Santo, antes deles irem para o cenáculo do templo, antes deles terem essa experiência, primeiro, Jesus após morrer, Ele manda avisar a Pedro que está contando com ele. Ele nem apareceu ainda aos discípulos, mas Ele está dizendo, olha, eu estou contando com você. Eu tenho restauração, eu vou fazer tudo novo. O pecado não é maior do que a cruz, o pecado não é maior do que o que Jesus fez. Você não é o seu pecado, você é alguém que Jesus amou e morreu por você para resolver o problema do pecado, para resolver o problema da separação de Deus. Então viva a sua restauração. Segundo, deixe Jesus fazer toda a limpeza necessária na sua vida. Lá em João 15, 1 e 4, Jesus disse, Ele já está caminhando para o final, próximo da sua morte. Ele já prometeu que Ele morreria. Lá em João 14, Ele fala, olha, eu estou preparando para vocês lugar no céu. Ele fala que Ele vai morrer. Aí Tomé pergunta como é que isso vai acontecer, como que a gente vai saber o caminho. E Jesus fala, olha, não se preocupem, não fiquem preocupados, que o coração de vocês não fique angustiado, porque eu vou enviar um outro do mesmo tipo, o Espírito Santo. João 14, 26. Então, em João 15, Ele está preparando os discípulos para receber o Espírito Santo. E Ele fala, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas todos os ramos que dão uvas, Ele poda também, você que está dando fruto, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continue unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como um ramo só dá uvas, quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Jesus está dizendo, olha, eu estou limpando você para você frutificar muito, para você dar muitos frutos. E Jesus quer fazer toda a limpeza necessária na sua vida. É só você ficar conectado com Ele, é só você andar com Ele. Essa grande preocupação não tem que ser a maior preocupação da sua vida. Jesus vai fazer essa obra na sua vida. Jesus está cuidando de tudo.
Você pode levantar sua mão e falar assim: Senhor, obrigado. Pode fazer sua limpeza na minha vida. Fala: eu creio que o Senhor já está cuidando de tudo. Aleluia. E por último, diga sim ao convite de Jesus. Atos 1, 4 e 5. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém, esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês, pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus falou do jeito que tinha que ser. Jesus falou: vai ser em Jerusalém, para que vocês vivam a promessa. Quantos creem que Deus tem promessa sobre a sua vida aqui? Ele fala: para que a promessa se cumpra sobre a vida de vocês, fica em Jerusalém. Até quando? Até que do alto sejam revestidos de poder, até que recebam o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém. Deus dá uma ordem, Ele fala como deveria ser. Alguns veem como uma ordem, eu vejo como um convite. Jesus está falando: fica aí que eu vou lá. Amém? Eu tenho o Cronos, eu tenho o tempo Cronos, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Nesse Cronos eu posso achar que é muito tempo ou pouco tempo. Deus tem o Kairos, é o tempo dele. E aí então os discípulos ficam 7 dias, todo mundo junto, no mesmo lugar. E aí então, de repente, veio um barulho forte, línguas de fogo sobre as cabeças das pessoas. E a promessa se cumpriu. E lá em Joel 2, 28, 29, fala: nos últimos dias derramarei, Deus fala para o seu povo, meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o Espírito Santo veio. E o mesmo Espírito Santo que agiu entre os apóstolos é o mesmo Espírito Santo que age hoje. Eles andaram com Jesus, eles aceitaram o convite de primeiro andar com Jesus. Eles foram limpos pela palavra de Deus. Eles obedeceram a palavra de Deus. Eu recebo o Espírito Santo, o selo da promessa, quando de fato eu abro meu coração para Jesus, quando eu creio na morte e ressurreição, e eu tenho experiência de ser cheio do Espírito Santo, quando esse efeito acontece na minha vida, a obediência, a restauração, a entrega, eu entendo, eu creio, eu não resisto ao que Jesus está falando. Já começou esse tempo na sua vida, você está aqui hoje por causa disso. E Deus quer continuar. E para continuar, é o sobrenatural de Deus na sua vida. São experiências novas que você pode ter todos os dias com Ele. Você quer, sim ou não? Queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. E o primeiro convite de Jesus para você hoje é se você quer caminhar com Ele. Se você quer que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Se você permite que Ele entre na sua vida e mude a sua história. Você recebe Jesus, é a palavra de Deus, é o Senhor, é Jesus que veio, viveu, morreu por você e ressuscitou. Só Ele perdoa pecados, Ele é o Salvador, Ele é o único Senhor e Salvador.